Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, hoje trazendo para vocês mais um vídeo que vocês sempre pedem aqui no canal, que é fazer vídeos continuando aqui a trazer informação sobre uma carteira previdenciária, para você que quer montar uma carteira com foco em dividendos para receber renda passiva, que é o que eu faço aqui de forma pública no meu canal. Hoje eu quero trazer um vídeo interessante, nunca tive nenhuma ideia de fazer esse vídeo e acabei pensando por conta aí dos comentários de vocês, por conta das caixinhas de perguntas no Instagram, e hoje eu quero trazer aqui umas noções de algumas ações que eu acho que são de certa forma, obrigatórias para uma carteira previdenciária. Para você que está ali formando essa carteira, quais ações eu acho que você deve ter, sabe? Óbvio, isso é minha opinião, você não precisa concordar 100%, mas eu acho que, pô, isso aqui não é simplesmente um chute. É baseado em tudo que eu já estudei, tudo que eu percebo no mercado, tudo que eu vejo também de outros investidores e tento trazer essa informação aqui para vocês. Beleza? Antes de fato mostrar aqui meus slides, começar o vídeo, quero dizer para vocês que no dia 7/5, 7 de maio, às 7 horas da noite, vai ter uma live aqui no canal da abertura da turma do meu curso de investimento. Hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para investir bem, para conseguir analisar uma empresa, para conseguir interpretar os resultados, para conseguir fazer boas análises. Vou te dar todas as ferramentas, de mão beijada, de certa forma, tá? E aí você depois não vai tomar decisões ruins. Muito do curso também é feito com o que eu já aprendi, seja na minha formação na faculdade, seja também com o que eu tenho no meu trabalho hoje de forma profissional, mas também com os meus erros. Então eu coloco isso tudo para vocês nas aulas e nas lives que a gente vai fazer. Então vai aqui no comentário, tá fixado, ativa o sininho dessa live para você não perder e também tem um outro link para você colocar o seu nome e seu e-mail na lista para você receber alguns cupons. Eu acho que vai te ajudar, porque depois você vai recebendo ali e, pô, se você quiser fazer parte da turma, você vai acabar tendo bastante desconto. Beleza? Não te custa nada, a gente se vê, né, no dia 7/5 e agora bora. Bom, pessoal, só para relembrar, tá? Estratégia previdenciária, você investir em ações que pagam dividendos de forma consistente e dividendos saudáveis. Isso daqui é interessante de colocar sempre para vocês. Já fiz um vídeo aqui desmistificando o que é um dividendo saudável e um não saudável, então vai lá e assista, tá? Nossa meta para essa carteira é ter o maior número de ação possível das empresas que a gente escolheu, tá? Ou seja, 100 hoje, 200 amanhã, 300, 400, assim por diante. Quanto mais ação você tem, mais dividendos você vai receber, mais renda passiva. E no final do dia é isso que você quer com essa estratégia, porque você quer usar esse dinheiro para viver ou, no curto prazo, para reinvestir, comprando cada vez mais ações. E aí, para você saber quando que você deve comprar ou não, você tem o preço teto. Já fiz alguns vídeos aqui no canal explicando o que é o preço teto, fazendo o cálculo com vocês, mas lá no curso a gente entra com muito mais detalhe nisso, faz de fato ali, aprende de fato a como chegar para fazer o cálculo, beleza? Então, de novo, coloca seu nome lá e ativa o sininho da live, beleza? Bom, a primeira ação escolhida aqui para uma carteira de dividendos, tá? Como que eu penso, tá? Ela precisa ser uma ação do setor elétrico, ou geradora, ou transmissora. E por que eu falo a primeira ação? Porque eu acho que se você não tem nenhuma e você está começando uma carteira agora, a primeira ação que você deveria comprar é uma ação do setor elétrico. Porque no setor elétrico você vai ter previsibilidade gigantesca dos resultados, tá? Especialmente falando na questão das transmissoras, geradores também, mas um pouco mais as transmissoras, tá? Por conta das concessões, por conta das receitas anuais permitidas, que são dadas basicamente, reajustadas por índices inflacionários, eu sempre bato nessa tecla aqui. Então você sabe, naquele período de concessão, quanto que aquela empresa vai gerar de receita, tá? Quanto que cada uma das concessões, cada uma das linhas gera de receita e depois você consegue prever de forma mais fácil, até de forma mais assertiva, quanto que você vai receber de dividendo ao longo do tempo daquela determinada empresa. Então não é à toa que quando a gente fala especialmente de transmissora aqui, a gente tem os dividendos muito altos, especialmente quando elas estão fora do seu período de investimento, do seu ciclo de investimento. Então algumas, tá, transmissoras que eu posso colocar aqui para vocês, tá? Taesa, Transa Paulista, o que a gente pode chamar de transmissoras puras, a Alupar com parte ali de transmissão e uma partezinha também pequena ali na parte de geração. Não tão pequena assim, mas também tem um pouco de geração. E aí falando mais de geração também, Engie e Auren são duas empresas que eu acho bastante interessantes, duas elas, que inclusive em 2023 continuam trazendo bons resultados, porque tiveram o seu nível de contratação elevado antes aí da queda gigantesca do preço de energia por conta das altas chuvas. Então, de novo, são empresas que vão gerar bom caixa, né? Ou seja, grana, no final do dia, coloca isso na sua cabeça. Gerar caixa, gerar dinheiro. E esse dinheiro, à medida que aquela empresa não precisa reinvestir, né? Ou não precisa investir em projetos, ou, pô, já participou de bastante leilão, já conseguiu ali bons contratos, de certa maneira, tá? A gente pode usar essa palavra,
pô, aquele dinheiro não vai ficar ali simplesmente parado no caixa. É melhor para a própria companhia, inclusive, distribuir para os seus acionistas, tá? Distribuir em forma de proventos. E é isso que acontece muito com o Taesa, isso que vai passar a acontecer muito com a Alupar, até porque a política já mudou, e isso que vai voltar a acontecer com a Transição Paulista. E a mesma ideia ali em Engie e Auren. As empresas com nível de contratação mais alto acabam também gerando mais caixa, e aí podem distribuir isso em forma de dividendos, beleza? Então, eu escolheria, se você estivesse começando alguma dessas daqui, que é um pouquinho mais de segurança, vá para transmissoras primeiro, né, se você quiser. Então pega aí Taesa, Alupar ou Transição Paulista, tá? Se você quiser pegar duas também, não tem nenhum problema. Agora, a segunda ação que eu acho que você tem que escolher, e que de fato fui o que eu fui fazendo na minha carteira, é alguma empresa do setor financeiro. No setor financeiro a gente pode colocar várias vertentes, mas eu colocaria duas aqui para vocês. Bancos e ou seguradoras. Porque você não precisa escolher uma ou outra, você pode ter os dois. Mas eu teria alguma empresa do setor financeiro. Por quê? Porque quando você olha para grandes players, né, nesse setor, ou seja, grandes bancos ou seguradoras bem renomadas, elas rodam a um nível de rentabilidade bastante alto. O que melhora, né, obviamente, a performance total da sua carteira, mas também permite, né, por conta dessa rentabilidade alta, por conta dessa geração de resultado forte, também uma distribuição forte de proventos. Então, coloco dois bancos aqui para vocês, que são dois bancos que eu gosto. Banco do Brasil, Banco Santander. Santander sofrendo mais nesse curto prazo. Durante 2023 também deve sofrer um pouquinho, o resultado não vai vir tão excelente assim. Banco do Brasil trazendo em 2023 um resultado bastante forte, muito em linha com 2022. Óbvio, tem aqui o risco e interferência política, tem um pouquinho do risco, né, de projeto político, de certa maneira, mas não é que vai acontecer agora, e pelo menos a gente não teve nenhum tipo de interferência, pelo menos não por enquanto, que deva preocupar. Óbvio que você sempre tem que ficar um pouco atento, mas é tudo também uma questão de preço. Banco do Brasil e Santander são dois bancos que eu gosto. E aí, e falando um pouquinho também de outro banco aqui, Itaú, apesar do dividendo ser um pouco menor do que o Banco do Brasil e Santander, em algum momento ele pode melhorar de novo o seu payout, tá? Hoje está em 25%, em algum momento pode voltar a ser 35%, quem sabe, né, até 40%. E vai lembrar, né, Itaú roda a níveis de rentabilidade muito, muito interessante, níveis ali de, pô, 20% de ROI é meio que dado para Itaú quase sempre, tá? E aí, falando de seguradoras, a gente pode colocar Banco do Brasil, Seguridade aqui, BBSEG, payout bom, um bom operacional com também uma boa receita financeira por conta da Selic alta. Pode colocar também nessa conta Porto Seguro ou até Caixa Seguridade, depende um pouquinho do que você quer. Eu acho que Caixa Seguridade, ela tem também mais aquele risco de interferência política, de certa maneira. Não que BBSEG não tenha, não que o Banco do Brasil não tenha, isso aqui não é o problema, mas eu acho que dentre todas essas, acho que, pô, eu ficaria ou com o BBSEG ou com o Porto Seguro, apesar de não ter posição em nenhuma por enquanto, né? Não tenho seguradoras na minha carteira pública, como vocês bem sabem, tá? E aí a terceira ação que eu escolheria, tá aqui montando portfólio para você escolher 3 no mínimo, tá? Eu teria empresas ligadas a commodities. Muita gente fala, pô, mas Bruno, é cíclico commodity, você não acha que é ruim ter empresas desse tipo, porque os dividendos vão variar muito, dependendo do ciclo, especialmente, né, macroeconômico das economias mundiais. De fato, gente, é cíclico, é bastante cíclico. Momentos de dividendos bons, momentos de dividendos ruins, mas, de novo, você está diversificando também sua carteira. Não é que você só tem empresas ligadas a commodities, você tem também bancos, como eu mostrei, você tem elétricas. Então, você vai balizando um pouquinho. E aí, o que eu gosto, né? Eu acho que a gente pode escolher aqui, colocar 3 vertentes aqui dentro das commodities, que eu acho que é interessante para uma carteira previdenciária. Ligados a minerais metálicos, né, de certa maneira. Então, pode pegar ali uma siderúrgica, uma mineradora, de certa maneira, uma Gerdau, por exemplo, uma Vale, tá? São duas empresas muito robustas, então sem aquele risco de você ter ali, pô, a empresa ir à falência ou não dar certo, são empresas, pô, de anos e anos já provando seu resultado. Pode colocar papel e celulose, vocês sabem que eu gosto bastante aqui de Klabin, tá, nesse setor, apesar de as outras empresas também serem boas, Suzano e Irani. Suzano paga pouco dividendo, então acaba não sendo muito interessante para uma carteira previdenciária. E petróleo é uma boa. Agora, a empresa de petróleo que hoje, pelo menos, pagava, né, bastante dividendo era a Petrobras. As empresas de petróleo júnior não pagam o dividendo. Por quê? Porque elas estão em pleno crescimento. Então, PetroRio, ou PRIO, né, agora não mudou o nome, PetroRecôncavo, até também 3R, não vão pagar dividendo nenhum, mas são empresas de crescimento. Quem sabe lá no futuro elas passem a pagar, tá? Então, de novo, acho que Petrobras tem aquele risco, né? Eu já trouxe vários vídeos aqui para vocês. É uma empresa que está mais sucinta, assim, mais aberta, colocar dessa maneira, tá? Que a sofrer interferência pro governo, bem mais, né, do que o Banco do Brasil. Mas se você estiver confortável com o risco, não vejo nenhum problema. Então, basicamente, é isso que eu faria para montar uma carteira. Escolheria uma empresa do setor elétrico, transmissora ou geradora, esses exemplos que eu coloquei. Pegaria um banco, uma seguradora,
e pegaria alguma empresa ligada a commodity para você aproveitar também esses ciclos, tá? De alta, com bons dividendos. E aí depois vai vir um pouco menos, mas... Opa, bati no microfone. Mas vai vir, como eu falei para vocês, a gente tem ali sempre essa diversificação para você não ficar só com 100% do patrimônio em algo ligado a commodity. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aqui seu gostei. Se quiser mais vídeos como esse aqui, ajudando a montar as carteiras do zero, pô, coloque seu comentário aqui, tá? Deixa seu like, eu sempre gosto de fazer aquilo que vocês curtem ver. E mais do que isso, que aprender tudo para você saber analisar as ações, para você tomar boas decisões, vai lá no curso, participa da live para você pelo menos entender do que se trata. Mesmo que você não queira comprar nada, participa da live, vai ser gratuita, né? Você não tem nada a perder. Beleza? A gente se vê, um forte abraço, valeu, falou!